Então, abre então suas Bíblias, Efésios 6, 14. O apóstolo Paulo, irmãos, escreveu esta carta, esta tremenda epístola, para o contexto dos irmãos que viviam na cidade de Éfeso, na Ásia Menor. Mas ela é pertinente para todo e qualquer contexto, inclusive o nosso. Os irmãos se lembram que aqueles irmãos que agora estavam na igreja, eles vieram do mundão. Lembram no capítulo 2, quando Paulo diz assim: Deus deu vida a vocês quando vocês estavam mortos espiritualmente, em delitos e pecados, seguindo o curso deste mundo, obedecendo aos principados e às potestades, e caminhavam. Aí Deus fez uma intervenção na vida deles. Deus diz que Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que amou a eles e a nós, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça somos salvos. Pois bem, enquanto, irmãos, e a condição deles é igual a nossa, foi igual a nossa antes de virmos para a fé, para a igreja, para o Senhor. Vivíamos assim também. Até aí, olha, Satanás não tem nada que incomodar. Está todo mundo seguindo o que ele manda fazer, fazíamos exatamente o que ele determinava, éramos cativos, cativos do pecado, escravos do pecado, e o Satanás não está nem aí. Está todo mundo nas mãos dele. Mas quando, irmãos, Deus faz uma intervenção e a gente vem para a fé, vem para a igreja, começa uma luta, uma guerra, na verdade, espiritual. Então, o que Paulo vai dizer? Ele está concluindo a carta, ele diz assim: olha, tem algumas coisas para falar para vocês ainda. Quanto ao mais, aí ele começa dizendo: vocês estão numa guerra. Por que, irmãos, que tanta gente passa pela igreja, desiste da igreja, vai embora? Porque tantos crentes não têm prazer, o culto não lhes é prazeroso, o culto não lhes faz bem à alma, ao espírito, porque eles ainda não aprenderam a lidar com as dificuldades espirituais. Todos nós tivemos dificuldades no passado, antes da fé. E quando a gente vem para a fé, Satanás aí começa a investir nesta vida. Ele, com suas hostes espirituais, os principados e a potestade, para quê? Para nos derrubar e levar de volta para o mundo. Então nós precisamos aprender, se é uma guerra, na guerra temos que ter armas específicas, né? Os bandidos têm ganho a guerra por quê? Porque eles estão com metralhadora, estão com fuzil e a polícia está com revólver. Então nós temos que aprender cada uma dessas armas para poder lidar com o arqui-inimigo de Deus, de Jesus e da igreja. Aí, o texto hoje que nós vamos nos deter é 6,14, mas eu queria que os irmãos estão com a Bíblia aberta. Olha só o versículo 10 do capítulo 6. Paulo diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Isso se dá com uma vida ativa, um aprendizado da Bíblia e colocando isso em prática no nosso cotidiano. Revesti-vos, presta atenção, de toda a armadura de Deus. Por que que muitos perdem a guerra? Porque eles se vestem das armas dele, não de Deus. E nós vamos explicar tudinho com detalhe. O que é arma nossa e o que é arma de Deus. Mas a instrução é se vestir com a armadura de Deus. Para quê? Para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é no braço, não é contra pessoas. São seres espirituais do mal, da maldade, principados, potestades. A nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, seres invisíveis, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, no mundo espiritual, na verdade.
Portanto, olha só, ele repete mais uma vez, portanto, revestido da armadura, agora ele diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau é quando vem o diabo e todo o inferno contra uma vida para destituí-lo da igreja, para levá-lo de volta para o mundo, para roubar-lhe a alegria espiritual. É o dia mau, quando a gente não encontra saída porque não conhecemos as orientações da palavra de Deus. Portanto, tomai toda a armadura para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Aí vem o texto. Estai, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Esse tema, cingindo-vos com a verdade, nós ensinamos a igreja num culto online. Acho que foi dia 7, né, Levi? 7, a prefeitura suspendeu de novo o culto presencial e nós fizemos um culto online, cingindo-vos com a verdade. A verdade é toda a palavra de Deus. Perceba, os irmãos, que a ordem dessas armas, cada domingo nós vamos ver uma, elas estão em ordem de importância. A primeira não poderia deixar de ser a verdade, a palavra de Deus, porque as outras dependem diretamente da palavra de Deus. A verdade, então, é a primeira arma que eu devo vestir. Lembra que Jesus falou, eu sou a verdade. Nós temos que conhecer tudo sobre Jesus, tudo sobre o homem Jesus, tudo sobre a divindade dele. Ele era humano e divino ao mesmo tempo. Conhecer tudo. Se não for a verdade, a igreja já teria sido derrotada desde o início. Eu ensinei naquele culto que para fazer um resumo, para nós vestirmos da verdade, conhecendo, irmãos, todas as epístolas do Novo Testamento. As epístolas do Novo Testamento são, em certo sentido, o verdadeiro cinto que nós devemos colocar. A importância da doutrina para podermos viver de forma correta, de forma vitoriosa, de forma abundante a vida cristã para a qual nós fomos chamados. A verdade, então, é a primeira. A segunda, então, que nós vamos nos deter hoje é a couraça da justiça. Não vai enfrentar o diabo com livros de filosofia, com livros escritos por pessoas que não têm conhecimento espiritual devido para... Olha, vai ser presa fácil. A verdade tem que ser aprendida debaixo de orientação, debaixo de oração e de muita dedicação às coisas espirituais. Então vamos conhecer a couraça da justiça. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Que Deus abençoe a palavra dele e me use nesta noite para ensinar aos irmãos o significado desta arma de uma tremenda importância, porque ela é poderosíssima para enfrentar os principados e a potestade. Deixe aberta a sua Bíblia e vamos pedir a Deus que nos dirija em cada momento desse culto. Senhor, abençoe a tua palavra e faça chegar, Senhor, ao nosso entendimento, à nossa compreensão, mas que ela chegue ao nosso coração, que ela vá à nossa vontade e que o Senhor receba de nós mais uma vez a glória que lhe é devida. Ó Senhor, usa-me como instrumento em tuas mãos, para o qual fui chamado para ensinar a palavra do Senhor ao teu povo. Tenha misericórdia de mim, porque eu também estou debaixo de submissão ao teu Espírito, que ele nos conduza a Jesus e a tua palavra mais uma vez, em nome do Senhor. Amém. A verdade, então, é toda a palavra de Deus, sobretudo todas as epístolas de Paulo
de Pedro, de Tiago, todas elas de João, do Novo Testamento. Mas vamos nos deter hoje na questão de vestir-nos, que temos de nos vestir da couraça da justiça. Onde esta arma será importante em nossas vidas? Ela vai ser uma proteção segura para todos os nossos sentimentos, todos os nossos afetos, a nossa consciência, os nossos desejos e a nossa vontade. Olha como ela é importante. Olha a importância dela. Tudo isso faz parte da vida de cada um de nós. Nossos sentimentos, nossos afetos, nossa consciência, nossos desejos e a nossa vontade. Essas coisas têm que ter um equilíbrio. E é esta arma que vai dar este equilíbrio necessário a essas partes importantes da nossa vida. A nossa consciência, por exemplo, muitos dos nossos, eu não tenho vergonha de dizer que eu fui cativo durante muitos anos até eu aprender o significado desta arma. Muitos têm sido mantidos cativos pelo diabo nesse aspecto tão importante na vida humana, a nossa consciência. Os nossos desejos, naturalmente, eles são bons, mas o problema é quando eles se tornam desordenados, porque quando os nossos desejos se tornam desordenados, a nossa vontade será diretamente afetada. O que significa, então, vestir-se da couraça da justiça? Uma parábola vai nos ensinar. Deixa marcado aqui, vamos lá em Mateus 22. Mateus, capítulo 22, a parábola das bodas. Jesus contou essa parábola para ensinar que tem um casamento marcado de Jesus com a noiva dele, que é a igreja. E quem serão aqueles que tomarão parte naquela festa? Ele disse assim, de novo, entrou Jesus a falar por parábola, dizendo: olha só, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Uma pessoa, casamento do filho, ele teve um procedimento, o reino de Deus é parecido com isso. O reino de Deus, então enviou, versículo 3, os seus servos, seus empregados, a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. O evangelho está sendo pregado e muitos não querem vir. Enviou ainda outros empregados com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e marquem isso na cabeça, tudo já está pronto. Nós não temos que fazer nada para esta festa acontecer, é aceitar o convite para poder estar lá. Não fique achando que você vai ter que levar garfo, faca, prato, alguma coisa. Não, tudo já está pronto. Vinde, imperativo, para as bodas. Eles, porém, não se importaram. Olha como as pessoas agem diante do evangelho que houve. Eles não se importam. Um foi para o campo, outro foi para o seu negócio. Os outros agarrando os servos, os profetas, os mataram, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Jesus está falando, ele está profetizando acerca da destruição de Jerusalém por volta dos anos 66 do primeiro século, quando Jerusalém foi invadida, depois de matar todos os profetas, inclusive o maior, Jesus. Ela foi incendiada e totalmente destruída. Então disse aos seus empregados: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ah, sim, não querem vir? E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrarem. Entre em Tocos, entre em Marcelo, entre em São Martinho, entre nos arredores, entre pelas encruzilhadas e pelos caminhos, e convidai
quantos vocês encontrarem. E saindo aquele servo pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele não teve o que falar. Ele ficou mudo. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai para fora, nas trevas. Ali haverá choro de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Imagine uma festa com trajes a caráter e chega um camarada de sunga. O dono da festa chegou e... Aqui, como é que você entrou aqui? Deve ter dado um jeito lá, entrou pelos fundos, pulou a janela. Ele não teve saída. A mesma coisa, irmãos, age Satanás diante de crentes desavisados, principalmente quando caímos no pecado. Ah, você diz que é crente? Ah, é? Olha aí, ó. E quando às vezes a gente resiste àquela questão presente, ele diz assim: ah, você é? E aquela questão lá do passado, aqueles problemas lá que você aprontou, fez e deixou de fazer e tal. Todos nós, irmãos, sofremos acusações do diabo. Todos nós tivemos problemas no passado. Alguns, a gente gostaria de voltar ao passado e desfazer aquilo, mas não tem como. E quando não conhece a arma, o que faz? Perde a batalha. Como este jovem. O que faltou a este jovem? A veste nupcial. Nenhum injusto vai entrar no reino dos céus e participar dessa festa. Então não vai entrar ninguém, pastor, porque diz Paulo aos Romanos que não há um justo, nenhum sequer. Realmente não há. O único homem justo que pisou o planeta chama-se Jesus de Nazaré. Nunca pecou. E como não entrarão os injustos, o que faz Deus? Ele pega a justiça de Jesus e justifica os injustos. Os injustos não entrarão, mas os justificados pelo sangue de Jesus estarão sem sombra de dúvida naquela festa. E receberão as boas-vindas e sentarão à mesa, como Jesus em outra parábola contou, com Abraão, com Isaque, com Jacó, com os nossos familiares. Eu tenho certeza que a minha mãe vai estar lá, o meu pai. O grande problema, e a igreja de hoje está levando mais problemas para as pessoas que ouvem os pregadores. Não me estou colocando numa posição de superioridade a ninguém, mas à luz do que eu ouço, estão ensinando mais moralidade do que fé cristã. Estão ensinando mais moralidade do que doutrina da Bíblia. E aqui está um grande problema. A integridade moral e a bondade. Essas coisas são necessárias. Longe de mim dizer para os irmãos que nós podemos viver uma vida de imoralidade e sem bondade para com ninguém, para com o próximo, para com o irmão. Não. Essas coisas são necessárias, mas elas são inúteis na luta contra principados e potestades. São inúteis. Paulo, antes da fé, era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era um paradigma, era um modelo, um homem respeitado na comunidade judaica, um homem respeitadíssimo entre a religião dos fariseus, ele era um deles. Ele tinha carta das autoridades para perseguir a igreja. Ele era um modelo, se assim podemos dizer. Mas vamos ver agora o testemunho dele depois que ele veio para a fé. Deixa marcado aqui e vamos lá em Filipenses, um pouquinho adiante. Capítulo 3. Ele está refutando aqui o ensino, ele está combatendo o ensino dos falsos mestres que rondavam a igreja e ainda rondam. Eles estão aí na televisão, na internet, nos YouTube. Cuidado, todo cuidado é pouco. Aí ele vai dizer, vai mostrar a esses falsos mestres
que naturalmente estava ensinando moralidade e conduta virtuosa a fim de obter a salvação. Ele diz assim, eu fui, capítulo 3, a partir do verso 5, eu fui circuncidado ao 8º dia. Quando ele completou 8 dias, os pais dele levaram no templo e ele cumpriu como exigência da lei a circuncisão para fazer parte da comunidade, para ser um israelita. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, isto é, pertencia ao povo de Deus, da tribo, de uma das 12 tribos, ele era da tribo de Benjamim. Ele era hebreu de hebreu, ele era um hebreu, filho, um judeu, filho de judeus. Quanto à lei, fariseu, era a religião mais respeitada, era a religião que levava mais a sério, embora de forma errada, as coisas que fazia, irmão Márcio. Mas pense numa religião que leva a sério tudo, todas as determinações, horário, participação, tudo. Ele era um fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, porque deixara o farisaísmo para perseguir o caminho, a igreja de Jesus, era algo relevante. Aqueles que, porque na cabeça deles, eles estavam correndo atrás de uma seita para exterminá-la. Vamos acabar com essa religião dos seguidores de Jesus. Isso era zeloso, recebia medalhas quem fazia isso. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Se você perguntasse a Paulo, você já matou alguém? Ele disse, não, mas ele mandou matar Estevão. Ele estava sentado lá escarnecendo, rindo da cara de Estevão e incentivando os seus algozes. Mandam pedra, apedrejem. Mas, na visão do fariseu, matar era consumar o fato. Você não enfiou uma faca, você não deu a última pedrada, você não matou. Você podia cobiçar qualquer coisa do próximo, a mulher do próximo, você não se relacionou com ela, você não adulterou. Isso Jesus veio e tornou isso um grande problema para os fariseus, a ponto de levá-los a matar Jesus. Quanto à justiça que há na lei, quer dizer, então ele se via cumpridor da lei. Você guarda o sábado? Extremamente. Você nunca fez isso, faz aquilo, a lei, então ele diz, não, por isso que ele diz, quanto à justiça, porque na cabeça do judeu, do fariseu, cumprir com a lei integralmente aquilo que lhes dava a justiça necessária para a salvação. Por isso que ele diz, quanto à justiça que há na lei, realmente há. Nós vamos ver agora um jovem que procurou Jesus, você guarda a lei? Tudo. Então ele queria a vida eterna porque ele é um guardador da lei. Assim eram todos os fariseus. Realmente, se alguém um dia perguntar para você, se eu for um homem irrepreensível, guardar a lei de Deus, olha, se você conseguir fazer isso, você vai ser salvo. Só que pelo fato do pecado estar em nós, ninguém será justificado pelo que faz, porque o justo viverá por obras da lei, ninguém será justificado. Quanto ao zelo perseguidor, quanto à justiça irrepreensível, mas, aí ele coloca uma conjunção adversativa aqui, agora ele é Paulo, agora ele é crente, agora ele é apóstolo, agora ele conhece o lado real, verdadeiro, agora ele conhece a palavra, agora ele conhece Jesus. Mas o que para mim era lucro, todas essas medalhas, Márcio, que ele tinha, era considerado lucro para ele, mas ele diz, mas o que para mim era lucro, eu agora considero tudo isso por causa de Cristo Jesus. Sim, deveras considero tudo como perda, jogou isso tudo no lixo, como caminho para a salvação, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que sublimidade do conhecimento de Cristo é esse? Porque Cristo é conhecido, irmãos, pela grande maioria da humanidade
como um homem cheio de virtudes, como um profeta, como um grande mestre. O lado humano de Jesus não é negado por ninguém, nem pela história. Leia os historiadores. Flávio Joséfo, um grande historiador contemporâneo de Jesus, ele afirma que viveu nas pragas da Judéia, na região da Palestina, um homem que chamavam de Crestos, Cristo. Ninguém nega. Agora, a sublimidade do conhecimento de Cristo é conhecer o lado divino de Cristo. Jesus é Deus que pisou o planeta. Jesus foi Emanuel, Deus conosco. Jesus é Barnuel, é Deus em nós. Jesus é a segunda pessoa da Trindade bendita. Ele foi humano e ele era humano e era divino. Essa é a grande questão. Então Paulo está dizendo aqui, quando ele conheceu Jesus como Deus, o lado divino de Jesus, ele disse: sim, deveras considera tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento que ele adquiriu de Cristo Jesus, o Senhor dele, por amor do qual eu perdi todas essas coisas e as considero como refúgio, em algumas versões como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei. Confiar no que faz, isso é autojustiça, é justiça que procede da lei, algo que eu faço e não faço, algo que manda fazer eu faço, algo que diz para não fazer eu não faço, na minha compreensão, na compreensão do judeu, do fariseu. Aí Paulo diz: senão, não tendo justiça própria que procede do que eu faço, mas senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de onde? De Deus, baseada na fé, recebida diante da fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, conformando com ele a sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Volta lá em Efésios. Ninguém, religiosamente falando, foi melhor do que aquele fariseu da parábola. Quando eu evangelizo aí por Marcelo, eu aplico essa parábola aqui, a gente ri das respostas. Na hora ali não, mas depois, né, Levi? O fariseu da parábola. Aquele homem foi a um local de culto, ele estava na frente, diz então, o assistente diz: quer dar um testemunho? Quer orar? Levante. Ele levantou-se, ele olhou para o céu e disse assim: ó Deus, ainda dava graças a Deus, eu te dou graças, porque não sou como as demais pessoas, nunca roubei ninguém, nunca pratiquei um ato de injustiça, eu jejuo, a lei mandava jejuar uma vez por ano, eu jejuo 2 vezes por semana, ele devia ser bem magro, 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo. Se ele ganhasse uma dúzia de laranja de presente, ele levava, se ganhasse 10 laranjas, levava uma e dava no templo. Eu dou o dízimo de tudo, nunca traí minha mulher. Ele olhou para o publicano que estava lá, no cantinho lá, não podia nem sentar. Nunca traí minha mulher. Sentou-se. Aí eu pergunto às pessoas: que tal esse homem? Aí eu falo assim: de 1 a 10, qual a nota? Eu já vi de tudo. Eu falei assim: esse recebe 11, 10. Esse homem é maravilhoso. Mas ele não era um mentiroso? Eu falei: não. Ele fazia isso realmente. Na visão dele, ele fazia. Nunca traiu a mulher. Desejava a mulher do vizinho, mas trair a mulher nunca traiu. Mas tinha 2 na parábola. Aí deu a oportunidade. Naturalmente, o dirigente falou assim: vamos agora botar esse publicano, o pecador, né, botar no pé e pisar em cima dele. E você quer falar, quer orar? É validado. Diz a Bíblia que ele nem ousava olhar os céus como outro. Ele cabisbaixo, sabe como é o nome disso aqui? Cerviz. Aqueles que confiam nele mesmo são de dura cerviz, nunca se dobram. Jesus denunciou os judeus como de dura cerviz, mas ele se dobrou, batia no peito assim e disse: ó Deus, tenha misericórdia de mim, eu não passo de um pecador. Ele fez um resumo, a oração dele foi assim, bem sucinta, resumida.
ele naturalmente diz assim: tudo que esse homem faz de bom, eu nunca fiz. Tudo que ele mostrou, eu estou cansado de fazer. Trair minha mulher, nunca dei um centavo na igreja. Eu estou cansado de prejudicar as pessoas. Toda oportunidade de roubar alguém eu faço. Mas tenha misericórdia de mim. Aí Jesus e os fariseus olhando. Jesus contou isso para fariseu. Aí ele conclui a parábola e diz assim: o primeiro voltou para casa pior do que chegou, condenadíssimo. O segundo chegou condenado, mas ele saiu justificado, porque os que confiam em si serão envergonhados, mas os que confiam na misericórdia de Deus serão exaltados. Está lá em Lucas. Essa parábola foi a gota d'água para os fariseus começarem a tramar a morte de Jesus. Isso aqui foi demais para eles. Isso aqui foi demais. Está lá em Lucas. Eu queria ler aqui uma palavra, Lucas 14. Jesus, então, concluindo a parábola, Lucas 9, desculpem, Lucas 9, de 14. Estou perdido aqui na parábola. Mas a conclusão me veio à mente. Ele disse assim: os que se exaltam diante de Deus, como aquele primeiro, eles serão, os que se exaltam serão humilhados. Os que se humilham serão exaltados. Aquele homem, possivelmente, era o jovem que não tinha as vestes nupciais e tentou entrar na festa. O outro aceitou o convite, se humilhou, vestiu-se de Jesus, da justiça de Deus que veio, trazida por Jesus, que Jesus produziu-a para nós, para todos que creem, e ele com certeza entrou naquela festa. Os fariseus, irmãos, a gente pensa que é coisa do passado, mas há muita gente confiando em si mesmo. Muita gente antiga, eu falo isso com um sentimento de tristeza, muita gente antiga na igreja que ainda, irmã Irinete, não entendeu o Evangelho. Eu liguei no YouTube numa igreja lá do Márcio, lá em Muniz Freire, tinha uma senhora, pelo que eu pude ver, uma senhora bem antiga, uma irmã bem antiga, ela estava pregando sobre, o tema dela é estar em consonância com Deus. Ela disse que o culto de Abel foi aceito porque Abel estava em consonância. O de Caim foi aceito porque ele não estava em consonância com Deus. Isso é a mesma coisa de dizer: Abel tinha virtudes, fez por onde, andava direitinho e por isso foi abençoado, mas acabou morto pelo irmão. Aqui cabe uma pergunta a ela e a tantos pregadores que a gente tem ouvido: Saulo de Tarso estava em consonância com Jesus e Jesus o levantou, o tombou primeiro, o fez humilhar-se e o levanta e faz dele o maior cristão da história. Ele estava na contramão, mas Jesus o levantou pela mão, porque a couraça da justiça, irmãos, é dada a quem confia na obra perfeita de Cristo e jamais confia em si mesmo ou naquilo que ele faz. Aquele jovem rico era moralmente aprovado. Olha outra parábola, Mateus 19. Que moço extraordinário, segundo a visão deturpada do Evangelho. Aquele jovem se aproximou de Jesus, não é uma parábola, é uma história real. 19 de Mateus 16 a 21. E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: mestre, olha só, começou errado. Se ele diz Senhor, ele diz mestre, rabino, bom mestre, que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aqui que eu falei anteriormente. Se alguém quer entrar na vida pela guarda dos mandamentos, vai entrar, mas jamais chegará lá, porque ninguém consegue guardar a lei integralmente por causa do pecado que está em nós. E ele perguntou: quais são os mandamentos, bom mestre? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás. Aqui ele está na segunda parte dos mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás,
não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, replicou-lhe Jobe. Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? O que está faltando para eu entrar? Disse-lhe Jesus, bem, você parece-me que está querendo ser perfeito. Se você quer ser perfeito, vá então, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Tendo, porém, o Jobe ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. A lei começa exatamente mandando amar a Deus sobre todas as coisas. Nosso entendimento, tudo que fazemos, tudo para a glória e para a honra e para o louvor da graça de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Era exatamente aqui que Jesus pegou no ponto nevrálgico. Quem era o Deus desse jovem? Mamon, dinheiro. Não é que seja proibido ter dinheiro, o problema é que colocar qualquer coisa ou alguém em primeiro lugar na vida, seja o Flamengo, seja o namorado, a namorada, a esposa, o esposo, o emprego, qualquer coisa, nada pode ocupar a primazia da nossa vida, nada pode estar em primeiro lugar. Este primeiro lugar tem que ser dado a Deus e a mais ninguém, mas como a riqueza dele é o Deus que dominava a vida dele, ele foi embora triste porque era muito rico. Sabe, irmãos, qual é a prova maior que nós podemos dar de amor a Deus? A maior prova do amor nosso para Deus é quando nós recebemos a Jesus, o Filho de Deus, como Senhor e Salvador de nossa vida. Receber o Filho de Deus, o enviado de Deus, como Senhor e Salvador, é a maior prova de amor que nós podemos. Este é o meu Filho amado, disse Deus, a Ele ouvi. Porque a maior prova do amor de Deus por nós, Jesus resumiu naquele versículo conhecido de todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos os fariseus foram derrotados, embora todos fossem piedosos e extremamente religiosos. Só quando Paulo, o mais brilhante fariseu, pelo menos na idade dele, ele diz que ele superava todos da sua idade. Só quando Paulo teve seus olhos abertos é que ele pôde enxergar a verdade que ele e que todos precisam. Só quando ele teve seus olhos abertos. Eu não dei muita ênfase, mas eu vou voltar naquele versículo que passamos por ele. Presta atenção. Depois dele jogar tudo fora, ele disse assim no versículo 9 do capítulo 3 de Filipenses: o que importava para Paulo, que deve ter importância para cada um de nós, é ser achado em Cristo, estar em Cristo. Estão em Cristo todos os que se dobraram e o receberam como Senhor e Salvador, arrependidos. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, do que fazemos, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Filipenses 3, versículo 19. Quando ele começa a carta aos Romanos, que nós já vamos pregar já, quando ele começa, ele diz assim, versículo 16 do capítulo 1, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho, a mensagem poderosa do Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por que, Paulo? Você não se envergonha? E o que há de extraordinário no Evangelho? Diz assim, no Evangelho, a justiça de Deus, quer dizer, a justiça que Deus exige de todo ser humano para entrar na vida eterna. Porque no Evangelho,
a justiça de Deus é revelada. De fé em fé, o justo viverá pela fé. Então vamos ver na vida prática como é que essa justiça se revelou. Quando Paulo começou a pregar essa doutrina da justificação pela fé, aliás, quem começou primeiro a pregar foi Jesus. A parábola do fariseu, do publicano que eu contei há pouco, ali está a doutrina. Os que se exaltam serão humilhados, os que se humilham serão exaltados. Este voltou para casa justificado, o publicano, que pediu misericórdia e confiou na misericórdia de Deus. E não aquele, primeiro. A doutrina está ali. Mas quando Paulo começou a explicitá-la, a tornar clara, ou tentar tornar clara na igreja, diziam assim: Paulo, você está louco, esse negócio é uma invenção sua, a gente não consegue ver isso lá na nossa escritura, no Antigo Testamento nosso, na Bíblia. Os judeus faziam essa cobrança de Paulo. Explica melhor isso. Não tem isso na nossa Bíblia. Que negócio é esse que você está ensinando? Aí Paulo disse assim: não, é claro que existe. Vocês é que não entenderam ainda. Então vamos ver o que Paulo diz, Romanos 4. Ô Paulo, olha para a vida de Abraão, olha para a vida de Davi. Eram os ícones, eram os homens que mais apreciados, né? Moisés, Abraão, Davi, por todos os judeus. Paulo, não tem isso na vida de Abraão, não tem isso na vida de Davi, você está querendo ensinar isso. Aí Paulo diz assim, capítulo 4 de Romanos: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Paulo era um mestre por excelência. Antes que fizessem a pergunta, ele se antecipa e a faz como se estivesse recebendo. Que diremos, pois, ter alcançado nosso pai segundo a carne? Abraão. Porque se Abraão foi justificado pelo que ele fez, por obra, ele tem de que se gloriar. Porém, não diante de Deus. É como se dissesse assim: abre sua Bíblia aí, abre a Escritura aí. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Qual a diferença de obras e fé? Confiança nas obras e confiança na fé. Confiança nas obras é confiar naquilo que eu faço. E fé é confiar naquilo que Deus fez em Cristo. A grande diferença. Abraão creu. E será que Abraão poderia fazer? Porque Deus chamou Abraão e falou assim: o descendente lá prometido, lá em Gênesis 3,15, vai ser um descendente seu. Mas como? Eu não tenho descendente. Aqui o filho é filho adotivo, é o escravo. Vai ser um descendente seu. Aí deram aquela arrumada, trouxeram Ismael. Mas Ismael não era de Abraão, mas não era de Sara. Abraão podia gerar, mas Sara não. Aí Deus vem e Abraão fala assim: o menino está aí, descendente seu e de Sara. E eles riram. Eles riram porque Abraão agora tinha 100 anos e Sara 90. Ela já não podia gerar, agora duplamente impossível. Ele podia, mas agora não pode mais. Aí riram. Por que dona Sara está rindo aí dentro da tenda? Não ri não, riu. E por que você riu? O nome do menino vai ser Isaac. Isaac significa riso. Já imaginou que passava na cabeça da dona Sara toda vez que fala assim: Isaac! Deus é tremendo, ele me fez lembrar que eu ri. Isaac. Abraão podia fazer? O Isaac podia dar continuidade, a mulher de Isaac era estéril também. A mulher de Jacó era estéril. Então está claro que para chegar a Jesus, se dependesse de Abraão, Jesus nunca teria vindo. Aí Paulo conta uma coisa do cotidiano, tão simples de entender. Ora, versículo 4. Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Se Abraão tivesse dado conta com dona Sara e gerado Isaac, e Isaac desse conta, gerasse a Jacó e assim por diante, eles trabalharam. Eles não seriam salvos pela graça, teriam um salário, Deus teria que pagar eles. Quando alguém trabalha, viu que você trabalha no super bom,
Nós estamos começando no meio de março, lá para o dia 5, não sei o dia que você recebe. Você trabalhou em fevereiro, o Superbom vai fazer um favor a você ou está devendo a você? Está devendo, trabalhou. Agora, se você tivesse ficado em casa no mês de fevereiro todo, e os patrões soubessem que ia ficar em casa, você ia lá e não, nós resolvemos pagar você. Aí não é dívida, aí é graça. Por isso que Paulo contou essa história. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, e porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Abraão não fez nada, mas ele confiou em Deus que justificou, e ele era um ímpio. Abraão era um pagão que veio de Ur dos caldeus e entrou na história pela misericórdia e pela graça de Deus. Ele não fez nada, mas ele creu naquele que justifica o ímpio. Por isso, a sua fé foi atribuída como justiça. E assim também declara Davi. O que Paulo está escrevendo está no Salmo 32, que Davi escreveu. Depois de cometer aqueles pecados de assassinato, de adultério e outros tantos, Davi, entendendo que Deus ainda queria que ele tivesse parte com Deus, e fez de Davi um homem segundo o coração dele, ele escreve no Salmo 32 e diz assim, e é assim também que Davi, Paulo está dizendo isso para os judeus, ensinando os judeus, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Eu fui considerado justo por Deus, independentemente de todos aqueles pecados que eu cometi. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará. Davi diz lá que bem-aventurado é os que têm os seus pecados, os pecados são cobertos. E bem-aventurado o Senhor a quem não imputará pecado. Aqui tem um negócio sério que a gente precisa explicar. Será que Deus pegou os pecados de Davi e jogou para baixo do tapete? Cobriu. O que ele fez? Onde Deus botou os pecados de Davi e os nossos? Sobre Jesus, na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ele levou toda a nossa mazela, todo o nosso presente, todo o nosso passado, todo o presente, tudo o que ainda vamos cometer já de pecado, já foram colocados em Jesus. E sobre nós, a justiça de Jesus. Verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus, até a autoridade romana reconheceu. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele foi crucificado como um malfeitor, como um miserável, como um transgressor, porque ele estava levando sobre ele todas as nossas iniquidades. Por isso que Deus pôde cobrir os nossos pecados e não imputará jamais. Irmãos, quando eu aprendi isso aqui, lendo exposições sobre o Romano, eu falei, meu Deus, isso aqui é tremendo. Deus jamais colocará na minha conta, jamais colocará a irmã Linete na conta da irmã os pecados, porque Ele já colocou tudo sobre Jesus. Aí os tolos vêm e dizem assim, isto é maravilhoso, então vamos para a farra, vamos para a lama, vamos cometer tudo que é pecado, porque Ele já colocou sobre Jesus. Quem pensa assim ainda está com toda a carga viral do pecado, para usar um termo bem recente, bem pertinente. Ainda está no pecado, jamais saiu dele. Porque quem entende isso aqui só tem uma maneira de reagir, se ele é um crente verdadeiro, é glorificar o nome de Deus. Isto é evangelho da graça de Deus. São esses que entendem isso, como Abraão, como Davi, como Paulo, e todos que entendem isso é que vão viver não no pecado, mas para a glória de Deus. Porque se Deus colocasse condições para nós chegarmos, ninguém chegaria. É possível que fosse barrado no dia. Você não pode cometer um pecado hoje aqui, ó, você fez isso. Fora! Imputar
é colocar na conta, é um termo bancário, eu fui bancário, entendo bem disso. Ele colocou sobre Jesus e colocou sobre a nossa cabeça a obra perfeita de Cristo. Isso está tudo explicadinho aqui em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Aqui a gente entende a relação, um autor que eu li disse que Deus foi o maior contabilista da história. A contabilidade que ele fez, ele pegou as mazelas dos filhos dele, do verdadeiro crente, colocou sobre Jesus e colocou a perfeição de Jesus sobre a vida do crente. Aqui tudo está explicadinho. Colocou, na verdade, o crente em Cristo. E assim, versículo 17, 2 Coríntios 5, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas se passaram. Tem gente que interpreta isso aqui dizendo assim, ele fumava, agora não fuma mais. Ele é viciado em jogo, agora não faz nem uma apostazinha. Submeter o evangelho a um negócio muito baixo. As coisas velhas é porque ele estava ainda respondendo pelos seus pecados, condenado neles, e não está mais. Ele estava totalmente afastado de Deus, agora foi reconciliado, foi aproximado pelo sangue de Jesus. Isso são coisas velhas e novas. As coisas velhas se fizeram novas, as coisas velhas passaram e novas se fizeram todas as coisas. Ora, da onde vem isso? Tudo isso provém de Deus. Será que alguém foi lá e falou assim, Deus, mande Jesus, o teu filho, para salvar a gente? Deus amou o mundo, irmã Cíntia, que Deus. Ele não atendeu o pedido de ninguém, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, que tinha que haver reconciliação, aproximação. Vocês que estavam longe agora estão perto, diz Paulo aos Efésios. Por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Nós temos que pregar isso para outras pessoas. Isso que é evangelizar. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que nós somos embaixadores, representantes de Deus aqui na terra. Em nome de Cristo, pois, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo rogamos que vos reconcilieis. Sabe qual é a nossa missão? Imagine que eu estou falando para você e ninguém é crente aqui. Olha, Deus enviou o Filho dele, Ele quer reconciliar-se com você, Ele está pronto, está aberto a esta reconciliação. E Benedito, reconcilie-se hoje, dobre-se, receba Jesus, e Deus reconcilia. Ele está implorando por meu intermédio. Tereza, Levi, Márcia, falando para todo mundo. Uma vez eu pregando lá em Vila Nova, subi em cima de um monte de não crente lá, subi, um banco, o negócio estava lá, subi e falei assim, em nome de Deus, eu os convido hoje a se dobrarem diante dele, porque a única chance de vocês entrarem na vida é receber o Filho dele pela fé. Ele está disposto a não colocar na conta de vocês, a não imputar a vocês o pecado de vocês. Ele está disposto, e foi o que ele fez, colocou sobre o Filho Jesus. E finalmente, irmão, o que acontece quando nós nos vestimos da couraça da justiça? O que acontece quando nós abandonamos a confiança no que fazemos e pela fé a gente confia inteiramente no que Deus fez em Cristo, na obra perfeita de Cristo? Primeiro, um tremendo sentimento de confiança. Pelo menos comigo é assim. Se eu tivesse de confiar no que eu faço, eu jamais teria um sentimento de total confiança. Sabem por quê, irmãos? Quão difícil é entender isso, mas essa é a verdade. Deus nos aceita, Deus nos aceitou, e Ele nos aceita sempre em Cristo Jesus. Mesmo não tendo como deixarmos de pecar nessa vida, Ele sempre nos aceitará, porque Ele nos aceita, se você crer assim, Ele nos aceita em Cristo Jesus. Ele nos aceita como somos e jamais pelo que fazemos. Perceberam a importância desta arma, irmão bendito? Sem esta arma, a gente vai ser derrotado no primeiro round.
lembrando lá a briga de boxe. Perdemos na primeira esquina. Mas e o que fazer quando nós pecarmos? Temos que aprender, porque pecamos todos os dias. Atos, pensamentos. O que fazer? Vamos lá para o final. João, 1 João. 1 João, capítulo 1, de 8 a 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando nos vestimos da couraça, quando nos vestimos, na verdade, a nossa justiça é Jesus. E estamos nele. Quando, em segundo lugar, nós temos então o sentimento de confiança. Em segundo lugar, somos invadidos por uma alegria seguida de paz interior. Já dizia Neemias, lá no capítulo 8 do livro que escreveu, versículo 10, que a nossa força é a alegria do Senhor. Terceiro lugar, a graça de Deus é a segurança que nós temos. Os caminhos de Deus não são os nossos, os pensamentos dele são diferentes. Sabe por que tanta gente rejeita a graça de Deus? Porque realmente ela nos humilha. Por isso que ela é conhecida como favor e merecido. Não merecemos a vida, mas pela graça de Deus nós vamos entrar na vida eterna. Não merecemos, ela nos humilha, mas ela exalta a Deus. Ela alega o coração de Deus quando alguém a recebe pela fé. A espinha dorsal do Evangelho. Alguém chamou esse texto, nós estamos terminando, irmãos. Romanos 3, diz que aqui é um resumo do Evangelho. Romanos 3, de 23 a 26, diz assim: Adão pecou, e todos pecaram em Adão, e todos carecem, todos foram destituídos da glória de Deus. Todos estão afastados da glória de Deus, mas muitos estão sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Paulo parece redundante, né? Gratuitamente, graça é gratuito, por favor, gratuito. Mas eu creio que Paulo está dizendo, sendo justificados gratuitamente. Isso aqui não se adquire, isso aqui não se compra, é gratuito, gratuitamente pela graça dele. Por que Deus pôde fazer isso? Porque ele fez mediante a redenção, o pagamento que Cristo fez com o próprio sangue na cruz. Redenção é isso, é libertar nossas vidas foram libertas pelo sangue de Jesus. A moeda para a vida é sangue. A vida está no sangue, sendo justificado gratuitamente mediante o pagamento que Cristo fez em Cristo Jesus. A quem Deus propôs, foi proposta de Deus, no seu sangue, como propiciação para afastar a ira de Deus, o juízo de Deus, mediante a fé, recebemos. Deus fez assim para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus puniu todo o pecado? Foi punido? Sim, em Cristo. Então ele é justo. Ele disse que o salário do pecado é a morte, ele colocou o Filho na cruz e o matou, para ele ser justificador. Primeiro ele teve que ser justo, agora ele justifica o pecador pela fé. Aprendam finalmente, irmãos, a diferença. A mente da gente faz confusão, porque assim, como eu sou justo se eu peco? A justificação, a doutrina da justificação, não nos torna justo. Um dia seremos, mas nesta vida não nos tornamos, quer dizer, não deixamos de pecar. Deus nos considera, olha para nós como se Ele não vê nada em nós que possa demandar condenação, porque Ele mesmo colocou sobre o Filho. Ele nos considera, aprendam isso. Por isso que o autor do hino 366, ele pôde dizer, ele pôde escrever e consagrou o hino
na igreja. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados em quem? No Senhor. Estão firmados no Senhor. Amém? Então, quando Satanás vier e tentar jogar poeira na sua consciência, poeira na sua mente, lembrando o passado, você reage a ele. Isto que é resistir ao diabo. Não é isso que Pedro diz? Resistir ao diabo e tem gente que tenta resistir pelo que faz. Ah, você está dizendo, mas agora eu sou um crente, agora eu sou diácono da igreja, agora eu. Mas falta confiança quando nós autoconfiamos em nós mesmos. Mas quando ele vier com suas setas inflamadas, sai para lá, eu sou pecador sim, mas eu fui lavado e purificado pelo sangue de Jesus. Fale para ele, sabe onde estão os meus pecados? Sabe onde eles foram colocados? Na cruz do Calvário. Ele fugirá. Fazendo aplicação, irmãos, em que nós costumávamos colocar a nossa confiança, ou, se porventura alguém ainda faz assim, em nós mesmos, como os fariseus faziam, autojustiça, justiça própria, justiça que procede da lei, o veredito de Deus é condenado. Com a justiça que vem de Deus pela fé, nós podemos resistir o inimigo, mesmo que no dia mau, quando ele vem com tudo. Às vezes pega alguém que resiste e tal, vem, tem uns demônios lá que estão dando conta, não. Vamos todo mundo, eu também vou com vocês, mesmo no dia mau. Em razão do que Deus fez, em razão do que Deus nos fez em Cristo, acreditou e derramou a justiça do Senhor sobre as nossas vidas. A sua obra, que significa a sua obra perfeita, a sua vida perfeita, a morte substitutiva, ele se colocou em nosso lugar e, sobretudo, a ressurreição. Porque se Jesus não ressuscita também, olha, Paulo termina o capítulo 4 de Romanos, ele diz assim, nós fomos, capítulo 4, ele foi entregue por causa das nossas transgressões, mas ele, Jesus, ressuscitou por causa da nossa justificação. A ressurreição provou com todas as letras que Jesus era justo, que foi o justo. A cena da cruz, na verdade, Pedro vai explicar, foi o justo no lugar do injusto, o santo no lugar do pecador. Nós seremos finalmente apresentados um dia sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É por isso, irmãos, que esse corpo vai para a sepultura, para vir o corpo da ressurreição, o corpo da glorificação, para finalmente Jesus nos apresentar diante do Pai, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, como ele diz em Efésios 5, 27. Efésios 5, 27, Paulo diz assim, 5 de Efésios, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Finalmente, que horas tem? Estamos terminando. Quem fez tudo isso por nós? A iniciativa, trazer Jesus, submetê-lo à morte, ressuscitá-lo, aceitá-lo como somos. Quem fez tudo isso? Fomos nós ou Deus? Pode responder, irmão, bem alto. Nós ou Deus? Se Deus é por nós, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com Ele todas as coisas? Ele é por nós. Nem as hostes do demônio, nem todo o inferno poderá ser contra nós. Eu estou bem certo, dizia o apóstolo Paulo, e todos nós podemos estar também. E nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o nosso passado, nem o porvir, nem qualquer outra coisa imaginada ou não imaginável. Nada nem ninguém
nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se eu fosse vocês, eu daria um aleluia bem alto. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Deus é por nós. Ó Deus e Pai, louvado seja o teu nome, poderoso Senhor. Ó Deus, desde a eternidade, tu te preocupaste conosco. Desde a eternidade estava acertado a vinda do teu Filho. Na verdade, ele foi morto antes da fundação, desde a fundação, porque o Senhor sabia que a tua criatura humana não resistiria, e foi o que aconteceu. Deu no que deu Adão, o primeiro deles, e toda a raça foi afetada. Mas pelas tuas misericórdias, estava tudo planejado. A vinda do teu Filho, a descida do teu Espírito para colocar isso não só na mente, mas no coração daqueles que ouvem o Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir esta palavra. Ó Deus, se tinha alguém aqui esta noite ainda sem a fé necessária, que o Senhor, que o teu Espírito, pela obra do teu Espírito, possa isso ter acontecido, brotado uma fé genuína, verdadeira, na obra perfeita de Jesus, o teu Filho. Em nome de quem nós oramos agradecidos mais uma vez. Amém, amém e amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha sempre muita misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê sempre muita paz. O amor de Deus, o Pai, que fez tudo isso. A graça do Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, que tornou isto possível, esta salvação bendita, essa tão grande salvação, e as consolações do Santo Espírito de Deus, que aplica isso na vida de cada um que ouve o Evangelho, seja uma realidade na vida da igreja aqui, em toda a face da terra, não só hoje, mas até o dia da glória, até o dia glorioso, o dia de Cristo. Amém, amém e amém. Ore ainda, irmão, silenciosamente. Agradeça a Deus se essa mensagem abençoou a sua vida e glorifica Ele. Amém e amém.